Oi, pessoal, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Drops. Aqui tem jornalismo, tem informação de qualidade e você fica muito bem informado. O assunto de hoje é o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, o AOC, aqui de Indaiatuba, que há 92 anos é o único que atende pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, na cidade. E o convidado é o Dr. Marco Antônio Barroca, que é médico cirurgião pediátrico, né? Prazer. E também diretor administrativo do AOC há mais de 30 anos. Trabalho lá. Muito obrigada pela presença do senhor, seja muito bem-vindo. Nós é que agradecemos. Doutor, eu imagino que 30 anos, né, na frente, né, do setor administrativo, administrando um hospital com 92 anos e com a importância, a relevância não só médica, mas também social no município, Sim. Por ser o único, né, que atende pelo SUS, é de uma grandeza assim incalculável, né? Não sei como que o senhor lida com todo esse peso social também do AOC. Eu participei em grande parte dessa história aí, principalmente depois que o hospital foi devolvido, né? Ele sofreu intervenção municipal. Hoje a gente tem, para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 300 leitos. Na época que eu comecei a trabalhar no hospital, tinha um médico de plantão. Hoje só de plantão são mais de 30, fora as especialidades de retaguarda. Então hoje realmente a gente tem um plantel imenso lá dentro do hospital. E como que fica essa questão da ampliação, né, do corpo clínico? Porque também essa é uma dificuldade, né? A demanda é imensa, ela aumenta, Indaiatuba já tem quase 300 mil habitantes. E além da demanda local, tem o pessoal que procura o hospital também de fora, né? As pessoas que moram nas cidades vizinhas procuram o hospital. O AOC é um hospital também de referência, né? Então, como é trabalhar para atender essa demanda, a parte de recursos humanos, a parte física? A gente percebe que o AOC está sempre em obras, né? Isso. Então, como é esse trabalho constante de ampliação para adequação, na verdade, né, para atender essa demanda que é crescente, é infinita, né, digamos assim, essa é a demanda do SUS. Tá? Essa é uma pergunta importante, na minha opinião, tá? Legalmente, ou seja, oficialmente falando, o hospital é referência só para o município de Indaiatuba. Você tem a esfera municipal, com atendimento de urgência e emergência, você tem a esfera estadual, com o serviço de alta complexidade. Tá? Então, antigamente, você tinha o SUS, né, que era do Ministério da Saúde, e com a gestão plena, isso ficou a cargo dos municípios. Mas nós crescemos tantos que, informalmente, hoje nós somos referência para os municípios vizinhos. 30% da demanda no nosso hospital hoje não é do cidadão de Indaiatuba. Então a gente atende Salto, Asfalto, Itu, Campinas, eles vêm para cá. Nossa maternidade, o movimento de parto lá, uma parte significativa não é de Indaiatuba. E, no entanto, o município recebe as verbas só referente ao município. É porque o SUS é porta aberta, né? Então não tem como recusar o paciente. Mas aí o recurso, ele é calculado de acordo com a demanda local. Esse é o conflito, né? Isso, mas tem outro aspecto que eu acho que é importante aí também, tá? O serviço de alta complexidade de Indaiatuba, por exemplo, cirurgia cardíaca, casos de maior complexidade, eles pertencem a Campinas, o município de Campinas. Por exemplo, agora nós montamos o nosso serviço aí de quimioterapia do hospital, porque antigamente você conseguia referenciar esses pacientes de maneira rápida. Hoje você já não consegue. Então, o paciente hoje que precisa de uma cirurgia cardíaca, precisa de um procedimento de hemodinâmica, um cateterismo, por exemplo, tá, pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema Estadual, ele tem que ser referenciado para o serviço do SUS, que é Campinas, PUC, Unicamp. Nós temos o aparelho de hemodinâmica lá e o projeto é que ele seja credenciado para atender a população do SUS, mas ainda não é. Então, a gente ainda não tem esse credenciamento, porque tem que obedecer algumas regras, legislações. Então, vai ter que tirar esse credenciamento de outros municípios e trazer para Campinas. Então, mas, informalmente, a gente acaba atendendo. Quimioterapia, por exemplo, o município fez um esforço de credenciar dentro do hospital. Como é uma da competência do Estado, a quimioterapia não poderia ser feita só para os munícipes de Indaiatuba. Então, nós atendemos
munícipes de fora também. Tem a faculdade de medicina. Então, tudo isso. E tem a própria cidade, que é sempre apontada como índice de evolução, de bem-estar do município, né? Então, Indaiatuba está na moda, está no foco. Então, informalmente, nós somos referência. Muita gente de fora vem ser atendida no nosso hospital. E nessa questão do credenciamento, como que fica a questão dos leitos? Como é que abrem-se novos leitos? Qual é o procedimento? Para você só ter uma ideia, SUS, né? Que pediram, eu trouxe os números aqui para não falar, tá? Do ano de 2014, por exemplo, tá? Nós tínhamos 187 leitos. Em 2024, 247 leitos. Hoje, nós temos 263 leitos de internação. O nosso hospital hoje conta com 331 leitos. 41 leitos de UTI, 180 leitos para o SUS e 82 leitos para o convênio. Tem então, separadamente para o leito infantil, o número? Tem. A pediatria em si, nós temos uma UTI neonatal, que tem 10 leitos. Temos uma UTI pediátrica, que ela tem 5 leitos, que está sendo ampliada. As obras estão acontecendo lá, vamos falar sobre as obras aí, tá? Então, e na enfermaria de pediatria são 18 leitos. Eu apurei recentemente, inclusive com a OC também, que a administração municipal ela tem alugado leitos, né, da rede particular. Aí, no caso, o custo ele fica mais elevado, né? Porque aí são contratações de emergência. Então, eles contratam diárias, né, em hospitais particulares para atender, para internar, para UTI neonatal. Como que é esse procedimento para ampliar essa quantidade de leito, para atender a demanda e evitar esse tipo de contratação? Porque o custo... muita diferença, né? 3 vezes mais praticamente o custo de uma rede particular para o SUS, né? Isso, é importante dizer isso. A UTI pediátrica, por exemplo, ou seja, fora do período neonatal, tá? Ela fica sobrecarregada nos meses de inverno, quando vem o frio, que vem as bronquiolites, é o grande problema nosso da pediatria. Então, nesse período, por exemplo, a UTI pediátrica com 5 leitos, ela não suporta, principalmente com atendimento de crianças de outros municípios, tá? A neonatal nós temos 10 leitos, mas você vê lá partos que não são de Indaiatuba. Então, a gente tem que dimensionar não só para Indaiatuba, mas também tem que dimensionar para essa população que vem de fora. Salto, por exemplo, todo dia nós temos 2, 3 partos de Salto aí. E aí, tem momentos que você está com a ocupação cheia, está com 10 leitos, você tem a gestante lá. Pelo Sistema Único de Saúde, o que deveria acontecer? Você aciona a CROSS, essa gestante com o neném ainda que não nasceu, é transferida para nascer no hospital que tem esse recurso. O problema é que não consegue achar. Há uma dificuldade muito grande de transferir esses pacientes para o SUS. Para o SUS. Então, acaba nascendo dentro do hospital, aí você tem que referenciar. Então, a gente sempre dá um jeito lá, acolhe daqui, acolhe de lá, mas o número de leitos em termos de unidade de terapia intensiva, ele é limitado. Não é simplesmente você botar mais um leitozinho ali, principalmente neonatal. Tem que ter incubadora, tem que ter recurso, tem que ter pessoal, tem que ter enfermagem. Então, de vez em quando, a gente apela lá para a prefeitura, olha, vai nascer 2 aqui, eu não tenho vaga para poder acomodar essas crianças aí. E a neonatal é diferente, porque o neném, quando interna lá, normalmente é prematuro, algum problema, é de longa permanência. É diferente da UTI normal. Uma criança fica lá 3, 4, 5 dias internado, uma semana. Então, a longa permanência na UTI pediátrica ela é menor, mas na neonatal é a regra. Qual que é o tempo? Por exemplo, se você tem um prematuro, ele nasceu de 6 meses e era para nascer por 9 meses. Tá? A expectativa é que ele fique 3 meses dentro do hospital. Até o tempo que seria então, ele natural. ocupa aquele leito lá até ele atingir um peso que ele tem uma autonomia de sair da UTI. Então, por isso que na neonatal essa coisa se complica mais,
devido à complexidade e à longa permanência. Mas Não, como funciona, por exemplo? Então, assim, existe a demanda, o hospital informa a rede municipal de saúde, né? A Secretaria Municipal de Saúde, dessa demanda, a Secretaria Municipal de Saúde faz a contratação e é feita a internação. Aí esse paciente, vamos supor que ele seja de outra cidade, ele fica esses 3 meses nessa UTI neonatal alugada pela prefeitura, contratada pela prefeitura, ou existe depois um encaminhamento para a cidade de origem dele, por exemplo, ou para uma unidade do SUS? Não, primeiro a gente Como aciona os funciona? meios legais. O sistema SUS, ele é interligado. Então, eu aciono a CROSS, que é um mecanismo de regulação de Campinas, que vai me dizer para mim, olha, eu tenho uma vaga para essa criança em Itu, eu tenho uma vaga para essa criança na Unicamp, eu tenho uma vaga para essa criança na PUC. Mas é muito difícil. Normalmente, esses serviços também estão lotados, também estão pedindo vaga lá. Então, de qualquer forma, esse bebê ele fica na UTI neonatal, contratada pela rede municipal, até que se encontre uma vaga para ele. Isso, teoricamente sim, isso, tá? É o sistema CROSS, tá? A gente apela para a Secretaria Municipal de Saúde quando a gente não consegue resolver. Olha, esse caso aqui é urgente, eu não tenho vaga, está lotada a minha UTI, não consegui vaga lá na CROSS, nós vamos ter que arrumar alguma maneira. E aí você contrata, esse é caráter excepcional. Qual que seria o número ideal hoje? Essa demanda, ela varia muito. Flutua, né? Tá? Ela flutua. Se nós atendêssemos só em Indaiatuba, a nossa programação é para isso, mas agora está se pensando em ampliar. Se fosse em Indaiatuba, a situação seria muito mais confortável, vamos dizer assim. Tá? Mas qual seria talvez o número ideal e como seria esse procedimento para aprovação, abertura de leitos fixos, maior número, sei lá, 5 mais 10, quanto for necessário, mas qual que seria o procedimento? Como que teria que ser feito isso? A gente participa não é só o que o hospital quer, ou a demanda do município e a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. O hospital tem que fazer um planejamento a longo prazo, que você não abre uma UTI da noite para o dia. Então, nós estamos em constantemente reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, tanto que houve esse aumento significativo de leitos. Tá? Eu vou dizer para você, por exemplo, se dá para falar assim, numa situação de sorte, não é isso. Mas, por exemplo, quando veio a Covid, coincidiu com o nosso prédio novo estar pronto. Então, Indaiatuba não sofreu tanto com o número de leitos por causa da Covid, porque ela tinha um prédio inteiro para inaugurar. Então, não foi nem inaugurado e já foi colocado em funcionamento. Em funcionamento por conta da Covid. Tá? Então, por exemplo, a UTI pediátrica agora, nós estamos em obra. Está quase terminando lá. Quanto tempo, mais ou menos? Vai ampliar mais uns 3 meses, mais ou menos. Fica pronto. E isso. Essa nova vai ter quantos leitos? 10 leitos. Mais 10 leitos. Mais 10 leitos, tá? Tem uma não neonatal. Pediátrico. Pediátrico é a partir de... O neonatal, teoricamente, é o recém-nascido, tá? Nasceu, vai direto para neonatal. Isso. Aí depois... Então, ela vai até 30 dias de vida. Mas o ideal seria que aquela criança que não nasceu no hospital não vá para a UTI neonatal, ele vá para a UTI pediátrica. Por quê? Por questões de epidemiologia, por controle de infecção. Então, a neonatal, idealmente, ela é para atender só pacientes que nasceram recém-nascidos. Tá? E as UTI e os leitos existentes de UTI neonatal, ele atende todos os requisitos, todos os recursos de uma UTI mesmo? Com certeza, tem todo o equipamento. Tá? Para você ter uma ideia, um recém-nascido, apesar do tamanho dele, ele acaba custando mais que um adulto, porque ele precisa de nutrição parenteral, ele precisa de antibiótico. Então, aqui, neném, é criança, gasta menos. Não, pelo contrário, ele gasta mais. Então, tem que ter incubadora, tem que ter fisioterapia, tem que ter todo um cuidado, monitorização, entendeu? Então, agora, nós vamos terminar a nossa UTI pediátrica, nós vamos pegar essa estrutura da UTI pediátrica novinha e vamos acomodar a nossa neonatal, porque eu preciso pegar a UTI pediátrica neonatal para reformar também. Mas como é que eu reformo a UTI neonatal com os neném internados lá? Então, eu vou usar a estrutura da pediátrica nova, vou acomodar os recém-nascidos lá,
Quando a UTI neonatal estiver pronta, eu volto os neném para lá. E aí inaugura tudo. Aí inaugura a pediátrica lá em cima. Tá? O problema da pediátrica são essas demandas sazonais dos bronquiolites, dos quadros virais, que esse sim aí é um problema para o pediatra. Nós vamos falar das demandas sazonais do AOC, mas só antes, para continuar um pouquinho dessa questão de alta complexidade, Sim. né? Além da UTI neonatal, e o senhor falou também da questão da quimioterapia, né? Quais outras as demandas nessa área de complexidade, de maior complexidade? Nós temos o aparelho da hemodinâmica, tá? Nós estamos em processo de credenciamento, mas não é só querer credenciar. Para você credenciar, tem os critérios legais. Então, nós vamos também, na planejamento, construir uma unidade coronariana. Tá? Pelo Sistema Único de Saúde, teoricamente, isso não seria a minha prioridade, porque eu tendo um paciente lá precisando de uma cirurgia cardíaca, eu aciono a CROSS e a CROSS manda para um serviço credenciado. Isso, antigamente, era até mais fácil. Hoje em dia é mais difícil, porque não tem vaga. O paciente fica internado no hospital lá, um mês, 40 dias, esperando uma vaga para fazer um cateterismo, para fazer uma cirurgia cardíaca, porque depende do sistema CROSS. Então, nós estamos nesse processo aí de preencher os critérios legais para credenciamento e para atender essa demanda aí. Hoje a gente já faz, pouca coisa a gente manda para fora, ainda. Neurocirurgia, a gente faz a maioria dos casos aqui. Quando precisa de recursos que o hospital não tem, aí eu tenho que acionar a CROSS. Tá? O senhor acha que esse sistema funciona? O sistema CROSS funciona? O senhor acha que é bom? Ele precisa ser ajustado? Então, o problema não é o sistema, o problema é a oferta de leitos. O sistema só regula os leitos. Só regula a quantidade, né? Exatamente. A estrutura para atendimento. Por exemplo, a Unicamp, por exemplo, o ano passado fechou a sua UTI pediátrica lá e fechou. E está em obra. Essa semana já está também. E o que é que vem no lugar dele? Nada. Então, não é o CROSS que eu a CROSS, acredito eu, né, que ela tenta regular isso, mas tem que ter oferta de leito, tem que aumentar o número de leitos. Se cada município tentasse resolver o seu, tá, porque o Sistema Único de Saúde ele tem um planejamento. Por exemplo, para credenciar a hemodinâmica, o município de Indaiatuba não tem um número suficiente de habitantes. Então, eu ia falar disso, tem uma relação proporcional com o número de habitantes de cada município. Isso. Aí o que faz? Tá bom, você vai abrir a sua hemodinâmica, então você vai atender Indaiatuba e mais umas 2 ou 3 cidades para atender aquela população necessária para credenciar no sistema público. Tá? E aí, quando tiver isso, tem que ter a unidade coronariana. E quando isso for atingido, vai ter que tirar o nosso credenciamento, que está em Campinas, em algum lugar, e trazer para cá. Então, tem os critérios legais para isso, não é só a vontade de fazer isso. E a partir do credenciamento, tem outro desafio, que é o custeio, não é, doutor? Exatamente. Isso é outra coisa importante, tá? Vou citar um exemplo aqui, não sei nem se eu posso falar isso, mas vou falar, tá? Antigamente era fácil. O sistema de alta complexidade do SUS, todo mundo queria fazer. Hoje está difícil. Por quê? Por causa do custo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem um aramezinho, que é um introdutor, que você põe dentro da artéria do paciente, que vai até o coração dele. É só o aramezinho que leva lá para fazer a angioplastia, por exemplo. O paciente vai fazer tem uma coronária obstruída. Põe uma molinha lá dentro da coronária, essa molinha abre a artéria. Mas para botar essa molinha lá, tem que ter um aramezinho, estou falando de uma maneira mais leiga, põe essa molinha lá dentro e insufla a molinha. Então, essa molinha usa uma vez só. Esse aramezinho, antes, ele era resterilizado. Então, você usava ele em 10 pacientes, como um instrumento cirúrgico, uma pinça, um bisturi que você esteriliza. Hoje não pode mais. Mas só esse introdutorzinho, ele custa R$ 1.600. Tá? E o procedimento do SUS paga R$ 1.200. Então, o que o SUS, a tabela do SUS hoje não remunera nem o introdutor. Então, se não tiver alguém que vai contrabalançar com isso, é o caso da nossa quimioterapia. Tá? Antigamente, todo mundo queria atender quimioterapia pelo SUS. Hoje não tem. Então, o nosso serviço tem
nós temos um planejamento junto com a Secretaria Municipal de Saúde. E por que credenciou a quimioterapia? Porque os pacientes ficavam aguardando vaga para fora. Então, vamos dar um jeito aqui. Então, o hospital, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, vamos dar um jeito, pelo menos, de atender alguma coisa aqui. E hoje está se atendendo. Então, quando fala em credenciar um serviço, é importante saber que tem não só a parte estrutural, né, a parte física, o prédio em si, mas tem o equipamento, né? Tem que equipar essa unidade, tem que ter recursos humanos e aí o custeio fixo, que é um peso Caríssimo. enorme para o município. Então, que muitas vezes precisa pedir verba, aí entra questões até de emendas parlamentares, etc. Porque Exato. não é fácil manter o funcionamento, pagar o funcionamento disso tudo. Você adquirir os equipamentos, montar a estrutura, isso aí é caro, mas isso aí é uma vez só. O problema é a manutenção disso, é o custeio disso. Então, são coisas caras. Um marca-passo, por exemplo, bicameral, custa R$90 mil. Entendeu? Então, depende. Alguém tem que custear isso. Não é um valor barato. Agora, em relação às demandas sazonais, a gente Sim. está no inverno, né? É um período também bem complicado, né? Sim. Porque tem as doenças respiratórias. Isso. Como que está funcionando o atendimento no AOC? Quanto que aumenta de demanda normalmente nesse período? É assim, né? É bom a gente separar, né? As demandas sazonais, virais, elas sempre existiram na história humana. Então, se você for ver a história, teve a gripe espanhola, que matou um monte de gente, a gripe suína, a gripe não sei o quê. Por quê? Até hoje inventou-se a vacina para vírus específicos. Não tem uma vacina para vírus geral. O problema é que a cepa viral que causou a epidemia o ano passado não é a mesma cepa viral que está causando a epidemia hoje. Então, a vacina que serviu para aquele vírus do ano passado não é a mesma vacina que serve Sim. para os vírus. Então, esse é o grande desafio que tem para poder criar essa vacina que seja mais geral. Tá? Como prevenção, né? Isso, tá? A dengue, por exemplo, depende de outros fatores, depende de clima, depende de chuva, depende de calor, depende de outras coisas. Do cuidado humano em casa, né? Exatamente. Com os criadouros, Nós tivemos um surto, aí o as pior, pratinhos de água parada. em Vou fevereiro, falar sempre. nós tivemos um surto, eu trouxe alguns números aqui, da dengue, vou mostrar para vocês, para você. Esse aqui são os casos do hospital. Lógico que teve muito mais casos, porque esses aqui são os casos em que tiveram a sorologia comprovada. Que você vai lá no início da dengue, você faz o exame e ainda não deu tempo para ficar positivo, para ser confirmado que aquilo é dengue. Então, isso aqui expressa a demanda de dengues com diagnóstico confirmado dentro do hospital com maior gravidade, porque em muitos casos não vai nem lá para o hospital. Mas em janeiro, 113, fevereiro, 369 casos, em março, 210, e agora em maio, 8, em junho, 2. Então, a dengue... Fevereiro foi o pico. Foi o mês do pico. De casos do hospital, não é casos do município. Sim. No município passa de 10 mil, É né? isso, é só os casos lá do hospital e que tiveram a sorologia confirmada positiva, que nós somos obrigados por lei a informar isso. Tá? E a questão de leitos, aí a ocupação de leitos, porque, né, como foi o volume de internação? Nós temos 2 infectologistas, a cidade tem mais 4, me parece, tá? Eles estão sempre se comunicando. Por exemplo, na dengue, nesses períodos aí, eles se reuniam via internet, né? Todo WhatsApp, dia de manhã, 7 horas da manhã, para poder fazer uma programação de atendimento, de acomodação desses pacientes, tá? Então, isso nós temos uma estreita relação com a Secretaria Municipal de Saúde nesse sentido aí. E quando, por exemplo, a municipalidade ela abre, por exemplo, uma unidade de saúde até um pouco mais tarde, ou também tem a questão da UPA, né? Sim. O hospital dia... Isso realmente ajuda a desafogar o pronto-socorro? Lógico. Funciona essa estratégia? Isso nós temos que agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, embora seja obrigação, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, eles abriram. Tem que abrir, né? Tem que tomar providências. A UPA atende uma demanda igual o nosso pronto-socorro. O Hospital Dia também atendeu demanda de gripe, de outros casos, tá? O pronto-socorro é aquilo que a gente sempre fala, né? Por exemplo, você pega segunda-feira,
é o dobro de atendimento. Por que segunda-feira é o dobro de atendimento? As pessoas ficam mais doentes na segunda-feira? Não, é que segunda-feira vem o atestado médico. Mas tirando essa parte do atestado aí... Atestadite, a gente brinca. Atestadite da segunda. Tirando essa parte do atestado aí, tá? Então a própria secretaria montou um esquema para poder enfrentar essas epidemias virais aí. Então eles estão sempre em comunicado, tanto os infectologistas do hospital quanto da rede municipal. Isso, graças a Deus, conseguiu melhorar um pouco o atendimento do nosso pronto-socorro. Mas aí, no caso desse período do verão, a dengue foi o maior problema esse ano mesmo, né? Agora, no inverno, qual que é a preocupação maior do hospital? Qual que é a demanda maior, geralmente? Então, nós temos um problema, o H1N1, a gripe normal nossa. O Covid ainda tem, mas não está tendo os casos mais graves aí, tá? Então, o grande problema aí são aquela população de risco. Gripe mata ainda, mesmo gente jovem. Mas, lógico, as populações de risco são os idosos, portadores de DPOC, são os pacientes que têm cardíacos, aquele enfisемatoso. Essa é a população de risco que tem mais gravidade. Então, essa população que teria que tomar mais cuidado de usar máscara, quem está com gripe em casa, isolar ele um pouco mais, porque essa população é que mais vai sofrer. E a bronquiolite. Isso aqui todo ano nós temos. A bronquiolite é um vírus que não causa mal para mim, nem para você, mas para criança pequena, criança abaixo de 1 ano de idade, ela é grave. Se pegar uma criança que já tem uma predisposição para bronquite, para alergia, então não é que a bronquiolite virou uma bronquite. É porque aquela criança que já tinha uma tendência a ter a bronquite, quando pega a bronquiolite, manifesta ela com mais gravidade. Entendeu isso? Existe um conceito assim, a bronquiolite virou uma bronquite. Não, a criança já tinha o substrato da bronquite e pegou a gripe, a bronquiolite, e nessa criança fica mais grave. Então, essas crianças menores sofrem muito com a bronquiolite. É o grande problema nosso da UTI pediátrica nesses meses mais frios. Como que está aquela questão das pessoas procurarem direto o hospital, pronto-socorro, e muitas vezes podendo ir, por exemplo, para uma unidade básica de saúde? Existe ainda essa falta de entendimento em relação a esse caminho que o paciente tem que fazer para o atendimento médico? Então, eu vou dizer a minha opinião pessoal, tá? A gente tem na fila do pronto-socorro o atestado e a gripe, e o infartado. Então, isso é um problema. Então, agora, junto com a secretaria, por exemplo, nós vamos ver o pronto atendimento pediátrico, que vai ser lá em frente à faculdade, tá? Então, nós vamos desviar um pouco do pronto-socorro, do hospital, para aqueles casos mais graves. Então, em vez de você vai no postinho, vai nesse pronto atendimento, o médico tria, a enfermeira tria, esse caso aqui é mais grave. Tá bom, então esse caso vai lá para o hospital. Então a estrutura do nosso pronto-socorro vai ficar mais direcionada para esses casos mais graves. Eu acho que isso é um avanço. Agora, uma questão da estrutura do pronto-socorro, uma coisa que realmente me incomoda, assim, é a questão da recepção ali, que aquelas cadeiras acho que não são adequadas para pacientes, né? A pessoa está com um doente, então é uma cadeira ali de ferro ainda, né? Não tem nenhuma um acolchoadinho ali, assim, nada muito confortável, né? Uma pessoa que está doente. Então, vai ser possível fazer uma alteração naquela recepção para humanizar um pouco mais o atendimento ali nessa chegada ao hospital? A gente já fez uma vez, a experiência foi trágica, de botar cadeiras acolchoadas. Queima, corta, então tem que ser alguma coisa mais resistente. É isso que eu estou dizendo para você. A estrutura, na nossa opinião, ela tem que ser modificada. O pronto-socorro vai atender os casos mais graves. Então, não vai ter aquela demanda de paciente imensa de pacientes lá dentro. Aí sim, você vai ter condições de dar um acolhimento mais humano, melhor. Porque está na mesma fila, o cara, para pegar um atestado, o cara está com gripe, ou infartado, ou atropelado, ou traumatizado. Então, nós vamos ter que dar um jeito de direcionar esse fluxo, separar esse fluxo para dar esse melhor atendimento aí. Esse jeito tem prazo? Tem, mas... Então, na pediatria, nós vamos dar o primeiro passo agora.
tá? Junto com a secretaria. Então vai ter um pronto atendimento pediátrico que vai ser ali. Então a secretaria montou o pronto atendimento lá na UPA, mas mesmo com esse pronto atendimento lotou lá e não teve condições, não diminuiu a nossa demanda do nosso pronto-socorro. Então eu tenho ainda uma demanda muito grande de consulta lá. Eu tenho 7 médicos atendendo adulto e é muita gente. 7 médicos, 2 pediatras, tenho 2 cirurgiões, 2 obstetras. A equipe médica é imensa. Então, lógico, isso tudo tem custo, isso tudo custa dinheiro, mas está se aumentando. Tanto que aumentou o número de leitos, está aumentando o número de pronto atendimento na cidade, está tentando acompanhar isso. Além dessa grande demanda, né, que vem pelo SUS, na área do convênio particular também é grande? E essa procura por pessoas de fora também é na mesma proporção? Não, o convênio é um pouco diferente, tá? Isso eu acho que é um assunto interessante. O hospital, a vocação dele é atender SUS, dentro da nossa filantropia. Então tem os aspectos técnicos ou legais, para a gente manter esse status de filantropia, eu tenho que ter o atendimento no hospital no mínimo de 60% para o SUS, hoje é muito mais, a gente atende 75% do SUS, tá? Mas a receita do convênio, ela ajuda a custear o atendimento do SUS. De uma maneira mais geral, vamos dizer assim, tá? A nossa atendimento do SUS é custeado 30% a 33% pela fatura SUS, que vem lá do Ministério da Saúde, 33% pelas verbas municipais e 33% pelas outras verbas que o hospital tem, de atendimento de convênio, posto de gasolina, outras coisas que ele faz lá. Tá? Então, que isso custa dinheiro. Então, mas você veja que o hospital tem os leitos separados para o convênio e para o SUS. Um grande passo que o hospital deu com o prédio novo, quem for lá ver, o andar do SUS e o andar do convênio é igual. Só muda o número do andar, mas que o quarto é o mesmo. As camas são as mesmas. Então, o atendimento é o mesmo. O médico, inclusive, é o mesmo, a não ser aquele que tem um médico próprio dele, particular dele. Então, eu tenho o andar do SUS, que a estrutura é igual ao andar do convênio. Tem um quarto de 2 leitos. Esse passo a gente deu com esse prédio novo. E, na minha opinião, foi um grande avanço para poder humanizar esse atendimento do SUS. Não sei se é isso que você queria ouvir, mas... Não, sim. Eu queria saber também como que a direção avalia essa experiência como hospital-escola, ter os residentes ali trabalhando realmente, né? Como que funciona isso? O acompanhamento desses residentes, como que acontece ali pelos professores, por exemplo, também, né? Como é isso? Tá. Então, deixa eu dizer aqui. O residente, antes de ser residente, ele é médico. Ele tem CRM, ele é um profissional formado. Ele não tem ainda a especialidade dele, tá? Mas ele está em formação. Isso permitiu ampliar. Lógico, como qualquer coisa na vida, tem os seus ganhos que são imensos, porque obriga toda uma estrutura a ter um lado mais acadêmico, mais científico. Então, aquele atendimento mais... O atendimento tipo hospital-escola, vamos dizer assim, ele preza pelo academicismo. Então, o paciente é melhor atendido. Entendeu? Então, isso obriga toda a estrutura a se adaptar a uma nova forma de assistência. Tá? O médico está em formação? Está. Mas isso tem os seus benefícios. Ele vai investigar melhor, ele vai examinar mais o paciente, ele vai tratar melhor o paciente. Então, o ganho assistencial é grande. Há quem diga que há uma falta de experiência também, né? Tem esse conflito de achar que o residente, o médico recém-formado, ele ainda não tem uma experiência, então fica aquela situação, né, do atendimento, o paciente fica, às vezes, há quem fique apreensivo com isso também, isso, porque então, a gente percebe que a grande maioria ali é residente, né? Então, não é. Não. Você avalia o atendimento do hospital que não tem a residência, que não tem hospital-escola, das cidades vizinhas, e avalia o atendimento nosso lá. E você vai ver que a diferença é marcante. Quem fala isso não está muito bem antenado aí. Os residentes atuam sob supervisão. Então, o próprio residente obriga o médico a ele estar mais atualizado nas suas condutas, ele está mais atualizado nos seus procedimentos. Tá? Então, novos conhecimentos, né? Você visita um hospital que não tenha
E visita um hospital que tenha para você saber a diferença. Agora, isso também tem o lado, o efeito colateral. Qual que é? É mais caro, porque ele investiga mais, ele vai mais a fundo. Ah, mas isso aqui, o que, que é isso aqui? Então ele vai lá, vai investigar. Não é aquela coisa, tudo bem, você vai investigar isso depois. Não. Então, na nossa opinião médica falando, se você for no hospital que não tenha residência, que não tenha, você vai ver que o atendimento é bem diferente. Então, isso ajuda o hospital-escola, o funcionamento como hospital-escola, ajuda na questão de recursos humanos, porque a contratação de médicos, né, de especialistas, sempre foi uma demanda difícil também, né, um desafio grande, não é, para a rede de saúde. Então, ele ajuda nesse aspecto, o custo é maior, porque também a assistência é mais completa, vamos dizer assim, ou mais acadêmica, então investiga-se tudo. Então, se você foi lá, eu tenho uma dor nas costas, tá bom, eu estou internado aqui por causa da minha unha encravada. Ele vai tratar a sua unha e não vai olhar suas costas? Ou vai. Então, você vai sair de lá investigado, vamos dizer assim. Então, isso tem um custo. Mas facilita na contratação de médicos, por exemplo? Com ajuda, certeza, porque lógico. Assim, há uma dificuldade para contratar médicos. Algumas prefeituras levantam muito isso. A gente quer aumentar o número de médicos para atender na rede municipal, mas não consegue atrair o profissional para a rede, até às vezes por questão de remuneração, enfim, né? Com o hospital-escola, ficou mais fácil ter esse recurso de profissionais mesmo? Com certeza, todo médico quer trabalhar no hospital que tenha residência, que seja hospital-escolas. Isso para ele não é só a questão de status, é a questão também pessoal, de investigação, você quando forma, você faz o juramento lá de Hipócrates, que você tem que transmitir o seu conhecimento. Mas por que o médico gosta de transmitir o conhecimento? Porque ele aprende. Quando você ensina, você aprende mais que o próprio aluno que está lá, porque obriga ele a estar atualizado, obriga ele a entender que é a melhor técnica, obriga ele que agora estão fazendo desse jeito, a medicação é desse jeito, aquilo é desse jeito. Então, é um ganho para todos, para o paciente, para o médico residente e para o médico profissional. Agora, isso tem um custo. O custo é maior. Entendeu? Mas é um custo em benefício da qualidade do atendimento. Pela origem mesmo, o hospital lida com a saúde, com a doença, com o nascimento, com o falecimento. E aí, nesse extremo, digamos assim, também, há o sentimento da população, muitas vezes, do amor ao ódio, né? Questão do hospital. Como é que o hospital lida com as críticas, as reclamações dos atendimentos? Então é assim, ó. Nós temos, quando sai alguma notícia na mídia, por exemplo, a gente não pode manifestar porque a gente está preso ao sigilo ético. Eu não posso falar lá, o paciente esteve aqui, disse que teve isso, teve aquilo, eu não posso revelar a doença dele. A maioria das questões, lógico, não tem um fundamento técnico, depende de várias coisas. Está demorando ser transferido para não sei para onde, porque tem que o recurso do SUS, esse tipo de coisa aí. Tá? E também você tem que entender que a demanda do hospital, 17 mil atendimentos. Todo paciente que vai no pronto-socorro, a dor dele, qual que é a dor pior? É a dor dele. Tá bom, eu tenho ali com dor nas costas que quer um atestado, eu tenho aqui que está infartando. Então a prioridade é quem? Mas entendeu? Então é complicado isso, o movimento é muito grande, a complexidade é muito grande. O paciente vai lá, ele está com dor, a dor dele é maior, eu quero agora, eu quero para amanhã, eu quero. Então nós temos que lidar com isso. Não é fácil, é a subjetividade. A gente lida muito com o ego das pessoas, né? E cada um, a dor a minha é a maior de todas, a minha é a mais importante de todas. Mas como que é esse atendimento, esse acolhimento desse paciente que está fazendo uma crítica, que está reclamando, a está gente vendo tem uma problema? Comissão. O hospital tem permanentemente uma comissão de óbitos, todos os óbitos do hospital são questionados, tá? Comissão de reclamação. O hospital, ele não tem a prerrogativa técnica, ele não é um tribunal de ética. Eu não posso punir o médico ou dizer que ele errou ou que ele não errou. O que eu faço? A gente faz um levantamento, a gente faz uma sindicância e encaminha para o Conselho Regional de Medicina. Ele que legalmente tem essa competência. Então, o Conselho, olha,
reclamaram isso aqui, nós apuramos isso daqui, ele vai avaliar lá. Aqueles casos de maior gravidade. Aqueles casos que sejam de menor gravidade, que não houve sequela, a gente procura resolver por lá mesmo. Você entendeu? Então, todas as denúncias, tem a ouvidoria da prefeitura, que a gente responde diariamente, e a maioria são questões infundadas, a maioria são outras coisas. Então, mas a gente não pode publicamente discutir os casos pelo sigilo do paciente. Não pode revelar o que ele tem. E quando a reclamação parte de um parlamentar, por exemplo, um vereador ou um parlamentar? A gente responde lá. Eu já fui na Câmara várias vezes, já respondi algumas coisas. E toma providência para resolver, por exemplo, o problema é real. Foi lá feita uma denúncia. Sim. Corre para resolver isso. Tem essa agilidade? Como funciona? Tem. Os vereadores questionam a gente vai lá, vai no leito, vai coisa. Se for uma coisa mais simples, a gente responde por telefone. Está esperando a vaga da cirurgia. Está esperando... A cirurgia foi suspensa. Porque o paciente estava com a pressão alta, estava não sei o quê. Quer dizer, as questões são as mais variadas possíveis, entendeu? Mas a gente responde de prontamente. Quando vem um questionamento por escrito, a gente responde por escrito aos vereadores. E nessa comunicação, então, do AOC, há uma novidade, que é a página do AOC no Instagram. O endereço é @aoc.indaiatuba. É responsável a jornalista Heloísa Pinhatelli, minha amiga, né, que está aqui, inclusive, assistindo a gente. Então, @aoc.indaiatuba é a página do Instagram do AOC. E também tem o telefone fixo, né, que a gente no antigo 19-3801-8200, que é o telefone de contato do AOC também. E aí, doutor, uma coisa que a gente não pode esquecer, né? O AOC não é um hospital público, municipal, né? Ele é um hospital filantrópico, é uma herança, na verdade, deixada para Indaiatuba. É bom, a gente, 92 anos já. Importante lembrar essa história também, né? Que a fundação foi criada a partir de uma herança deixada para o município. Isso, o casal que lá atrás, né, doou dos próprios recursos dele para que a população tivesse o atendimento. Lógico que a complexidade nesses anos todos cresceu muito. O AOC, legalmente, a gente pertence ao chamado terceiro setor. A gente é privado, mas de interesse público. Então, nós temos que preencher alguns requisitos da lei. Então, todo ano nós temos que prestar contas lá para manter esse status de filantropia, entendeu? De atender a população mais carente. Importante, então, a gente também acompanhar sempre, né, zelar pelo hospital, né, e torcer sempre para que haja sempre uma melhora, porque é uma herança, o Augustão, né, quantas vidas ali quantas pessoas não nasceram ali. Eu nasci no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Então, a gente tem esse amor também. Eu já falei do conflito, né, do amor e ódio, mas assim, a gente sempre torce para que o hospital sempre melhore, né? Ele tenha essa ampliação dos serviços também. Isso é muito importante. Então, acho que esse é o legado também de quem está administrando, né? Nós estamos... O hospital está em constante obra. A missão, desculpa, de quem está administrando. O hospital está em constante obra, né? Então, a gente está sempre aumentando, sempre ampliando, sempre criando melhores condições. Eu disse aqui já, né? Aquelas antigas enfermarias, que era de 10 pacientes internados no lado do outro, hoje não. Hoje os 4, com os 2 leitos, tanto para o SUS quanto para o convênio. Tá? As UTIs, a gente já tem 3 UTIs adultas, antes era uma só. Estamos ampliando a UTI pediátrica, estamos ampliando a UTI neonatal, né? O prédio antigo, ele é tombado pelo patrimônio. Eu ia perguntar se é tombado como patrimônio histórico. A gente não pode modificar a fachada dele. Então, aquelas estruturas antigas têm que ser preservadas. Às vezes dá um medinho, passa por lá, vê uma obra aqui, outra ali e fala, gente, não. Não, a gente é fiscalizado pelos órgãos por causa disso, tá? E aquilo que está em obra lá agora, e tem os prédios novos, que são projetos novos que estão sendo construídos, tá? Então, agora a gente construiu um grande hospital lá, tem 200 leitos, aquele prédio novo, tá? Já tem uma ideia de construir um prédio novo, um novo centro cirúrgico, porque tem que manter aquele prédio mais antigo lá para algumas coisas que possam ser acomodadas lá. Então, isso está dentro do nosso planejamento aí.
Tá certo, doutor Barroca. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa que eu não perguntei, mais alguma informação. Eu achei até estranho você não perguntar da hemodiálise. A hemodiálise a hemodiálise está sempre uma em pauta. Polêmica. Voltar, então, o senhor lembrou? Eu acho que é importante dizer isso. A nossa hemodiálise, ela está localizada lá no terceiro andar de um prédiozinho anexo lá. Aquela unidade, originalmente, a hemodiálise era feita fora do hospital, lá na antiga clínica Thompson, tá? Que fechou. Isso. E aquele prédiozinho nosso lá era para atender só uma demanda daqueles pacientes do hospital para depois irem para fora, para atender os casos do convênio, aquele tipo de coisa. E aquilo de uma noite para o dia, quando fechou a Thompson, nós tivemos que acomodar a hemodiálise lá naquele prédiozinho. Então, uma unidade que foi feita para ter o número de 10 cadeiras, hoje está o andar inteiro. Mas agora tem uma verba que foi feita por um deputado aí. Então a gente vai construir uma hemodiálise nova, com todos os recursos para acomodar melhor esses pacientes de maneira mais adequada. Vai ter ampliação de vagas também? Com certeza. Quanto que aumenta? De quanto para quanto? O número eu não sei de cabeça, acho que vai para 40. Eu vou falar o número errado para você aqui, que eu não trouxe isso, tá? Mas hoje a gente faz 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Então não vai ter mais a necessidade de fazer o turno da madrugada, vamos dizer. Vai ser uma unidade grande, bem acomodada, para que todos os recursos que precisa para poder corrigir o que nós estamos fazendo lá hoje, que foi feito para acomodar. Houve um pedido da secretaria, demanda do município, vamos acomodar aqui, ó. Tira aí a sala de espera aí da hemodiálise e vamos botar cadeira. Então, isso que foi feito lá, para acomodar a demanda. E agora não, agora vai ter uma unidade nova, lá zerinho, construída. O projeto vai construir ainda, mas tem uma perspectiva que daqui um ano e meio já deve estar pronta aí essa construção aí. Já tem verba aprovada, já tem projeto aprovado, então isso não é promessa de campanha, isso é realidade. E esse serviço de hemodiálise é muito importante, ele é feito para pacientes com insuficiência renal, né? Sim. É muito difícil também para o paciente esse tratamento, porque ele fica horas ali naquele procedimento. Parte da vida dele é ali. É ali, 5 horas, né? Por aí. Então, todos os dias, né, doutor? Então, é importante que exista esse atendimento na cidade que ele mora. A qualidade de vida dele, né? Então, às vezes, assim, é importante a gente colocar essas informações para entender do quão importante é ter esse serviço no município. Porque uma pessoa que tem todos os dias para passar 5 horas no hospital fazendo a hemodiálise para o tratamento da insuficiência renal, ele vive, né? Isso é uma realidade, uma rotina dele, mas imagina isso todos os dias, a pessoa ter que se deslocar para uma outra cidade. Então, ter o serviço aqui no município não tem preço. É importante, é muito importante. Que bom que o senhor lembrou disso. Os pacientes vão ter que ter um pouquinho de paciência, mas pelo menos agora não é promessa, já tem todos os recursos, já tem projeto aprovado, já tem tudo, então vai sair uma hemodiálise nova. Que bom, que bom. Mais alguma coisa, doutor? Não. Olha, na verdade, o assunto ele não esgota nunca, né? Saúde não esgota nunca. Então, o senhor já está convidado para voltar, claro. Quando quiser, estou à disposição. E obrigada pela presença de hoje. Eu que agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado dessa conversa, tenha sido esclarecedora, o mais importante, né? Levar informação para as pessoas, né? Sobre tudo isso. A gente sabe que tem sempre, às vezes, uma polêmica aqui, outra ali, mas o importante é a gente esclarecer, né? Ter esse canal de comunicação. Então, eu agradeço demais a entrevista. Eu que agradeço. Tá? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa conversa do podcast do Drops. Até o próximo episódio.